Fala pessoal, beleza? Hoje, dia 17 de março, quarta-feira. Bora fazer mais um fechamento de mercado para vocês, começando pelo índice e depois passando para o dólar. Bom, pessoal, recapitulando aí o fechamento de ontem, né? Eu até fiz dois posts, né, se não me engano, em relação a isso no dia de ontem, que o mercado estava trabalhando, tá, num cenário descendente, né, no dia de ontem. Então, deixa eu ajustar aqui para vocês verem, tá? Então eu tinha feito o post em relação a essa correção, né, descendente que o mercado estava fazendo, e a gente consegue perceber que o dia de ontem realmente acabou respeitando, né, todo esse cenário aqui, ó, onde o mercado acabou testando em cima, testou de novo, voltou para baixo, veio aqui e fechou o dia sinalizando um falso rompimento. Por que falso rompimento? Porque no dia de hoje o mercado abriu aqui, ó, em gap de baixa, beleza? E esse gap de baixa acabou impulsionando o mercado de novo para a linha de retorno desse canal, esse canal estendido, né? Então o mercado bateu aqui e aí trabalhou no rompimento. Essa região de fundo, pessoal, é algo que eu alertei vocês, que era dentro da análise macro que eu tinha feito, aqui era a região de 38,2 da retração maior, né? Vou puxar aqui para vocês enxergarem e entenderem melhor. Então se a gente pegar esse cenário aqui, né, pegando esse topo de referência do dia 11 com esse fundo aqui do dia 10, eu tinha comentado para vocês que o cenário macro do índice era um cenário onde o mercado estava lateral, né? Onde o mercado estava trabalhando numa lateralização, que basicamente essa é a lateralização macro aí que o mercado estava trabalhando até então, né? A gente percebe que desde o dia 11 o mercado ele estava num range bom, entretanto estava trabalhando de lado, né? Então isso daqui deixa o cenário um pouquinho mais complexo. E com isso, aqui embaixo, tá? A gente tinha uma zona de pressão. Por que zona de pressão? Porque por causa desses fundos aqui, ó, esse fundo, esse fundo, esse fundo, esse fundo, então isso daqui gera o quê? Gera uma pressão compradora, né? O mercado abriu dentro dessa região, chegou a furar essa região, ancorou aqui no 38,2, né, da retração. Então quer dizer, o mercado que estava aparentemente subindo, fez o movimento corretivo, hoje bateu no 38,2 para pegar a impulsão para dar continuidade no movimento de alta, beleza? Então lembrem sempre disso, depois de um forte movimento altista, o mercado acaba fazendo uma leve distribuição, né? Que essa distribuição, dependendo do cenário, pode durar alguns dias. Mesma coisa para queda, depois que o mercado cai, o mercado acaba consolidando por um período para depois tomar direção de novo no movimento. Então é algo natural que reflete aí os ciclos de mercado, tá? Com isso, o mercado abriu aqui nessa região, fez um movimento corretivo, pegou aqui a região do 38,2 e aí entrou fluxo comprador. Então aqui embaixo a gente tinha o que? Uma confluência, né, do 38,2 do macro mais a linha de retorno do canal. E aí dentro do cenário micro, né, a gente começa a observar estruturas altistas. As médias estavam totalmente invertidas, mas o mercado estava fazendo sinais de um mercado de alta, né? O mercado estava trabalhando aqui, ó, com fundos maiores, né? Topos também maiores, entretanto as médias estavam viradas para baixo. A partir do momento, galera, que o mercado acabou rompendo, tá, essa linha de retorno do canal, o que ele fez imediatamente? Ele acabou fazendo uma correção. Quando ele fez essa correção, as médias móveis já estavam começando a ficar mais alinhadas, tá? Qual que é o problema de você efetuar uma compra mais ou menos nessa região? Na verdade, o stop estava curtinho, mas o alvo estaria um pouco mais longo. O único entrave, vamos dizer assim, seria essa região aqui da linha d'água, que é o fechamento do dia anterior, mais a VWAP, né? Estava aqui, ou seja, essa região toda era uma região de interesse, uma região de confluência, onde o mercado possivelmente poderia travar. Tanto é que se a gente olhar aqui com mais precisão, o mercado de fato ele acabou indo, travou aqui nessa região, tentaram empurrar o mercado para baixo, só que qual que foi, entre aspas, o grande problema? O grande problema é que teve muito fluxo no dia de hoje. A gente percebe que a 9, ó, a 9 com a 20 já estavam bem alinhadas, né, bem ascendentes, distanciadas uma das outras. A 50 com a 20 também já tinha um alinhamento bem interessante. E a 50 estava bem acima da VWAP, né? Ó, a 50 estava bem acima da VWAP. Então tinha todos os fatores aqui que estavam 100% alinhados. VWAP, 50, 20 e 9. Com isso, e também pelo fato de ter muito fluxo comprador, aqui a gente percebe que o mercado engatou, né, basicamente um padrão de Twin Towers em cima da média de 9.
sinalizando aí continuidade do movimento altista. A partir do momento que o mercado rompeu esse topo, pessoal, aí o que o mercado fez? O mercado realmente foi embora. Só que antes de ele romper esse topo, é interessante a gente notar o quê? Que tinha essa região da linha d'água, que é o fechamento do dia anterior, tá? Onde, a partir do momento que o mercado rompeu essa linha d'água, o que poderia ter sido feito? Vocês poderiam trabalhar com espelhamento de Fibo. Por que espelhamento, Adriano? Porque o mercado fez uma recuperação em V. Ele caiu reto, né, considerando o gap, subiu reto, e a partir disso daqui ele fez o quê? Ele ativou o espelhamento. Então, quem trabalha aí com as caixinhas, poderia ter pego as caixinhas, minimamente projetado isso daqui para cima, né? Ou, também, ter pego as caixinhas do cenário micro, né? O cenário micro, na verdade, do intraday, seria isso daqui, ó. Né? E aí a pessoa vem projetando as caixinhas para cima, jogando 1, 2, 3, 4, enfim, quantas vezes forem necessárias para traçar aí possíveis cenários de alvos, né? Então, com isso, olhando esse cenário um pouquinho mais macro, pessoal, dava para ter feito o seguinte, ó, se vocês pegarem esse fundo e jogarem a partir desse topo aqui, como eu avisei vocês, como eu comentei com vocês, vocês poderiam fazer isso daqui, ó. O primeiro alvo estaria aqui. Então o mercado chegou a andar, fez uma troca de polaridade com topos anteriores ali, ancorou na 9 e aí entra o fluxo comprador. Automaticamente, quando rompe o primeiro alvo, vai para o segundo alvo. E como a gente pega esse ponto como referência, a gente tem que pegar os outros níveis de Fibo e ficar puxando para esse ponto. Então, olha lá. Então, o segundo alvo estaria aqui, que seria o 100%, né? A caixinha projetada em 100%. Olha lá. Pegando isso daqui. Vamos jogar aqui, ó. Copiando e colando mais uma, a gente pega e joga isso daqui para cima. Olha lá, dá exatamente, tá? Então quem entrou aqui replicou o movimento, chegou a pegar aí aproximadamente uns 1.200 pontos nessa alta, tá? O que aconteceu nessa região? Essa região, pessoal, é uma região bem importante, por quê? Porque marca, tá, a região de resistência dessa consolidação macro, né? Então aqui a gente tinha a região de fundo e aqui era a região de resistência macro. A gente percebe que teve bastante briga, né? O mercado aqui acabou encaixotando, ficando um pouco de lado nessa região macro. Deixa eu até pintar aqui para vocês verem. Ó. Então o mercado acabou lateralizando. Deixa eu aumentar aqui também. Olha aí. Então ele lateralizou. E a partir do momento que entrou fluxo de novo e impulsionou o mercado para cima, a gente percebe que o mercado acabou rompendo essa região e dando continuidade na alta. Se a gente pegar de novo essa referência a partir do rompimento, a gente pega esse Fibo e puxa para mais um nível aqui em cima. Então a gente percebe que o mercado acabou vindo aqui, ó, cravar o alvo, né, o terceiro alvo do espelhamento. Então, pegando esse movimento em V, ele replicou 1, 2, 3 vezes, tá? Replicou 3 vezes e aí fez uma correção um pouquinho mais forte. Essa correção um pouquinho mais forte, na verdade, foi para trocar polaridade, né? Porque como ele estava trabalhando aqui num cenário lateral, o que ele fez? Ele rompeu, voltou e depois deu continuidade no movimento. Então, isso daqui basicamente serviu como uma troca de polaridade para o mercado dar continuidade na alta, sem falar que as médias estavam bem ascendentes, bem direcionais também, tá? Então, quem ficou caçando o topo aí hoje, pessoal, provavelmente se deu mal. E em dias direcionais assim, você tem que simplesmente seguir o fluxo, tá? Não adianta ficar com viés. Ah, o mercado subiu muito, agora ele tem que cair. Na verdade, o mercado faz o que ele quiser, tá? E não adianta você achar alguma coisa porque o mercado está cagando para tua opinião. Ele simplesmente subiu hoje em linha reta 3.800 pontos, né? Então, pelo amor de Deus, não fiquem caçando o topo, não sejam, por exemplo, não criem viés, né? Porque o mercado vai atropelar vocês aí em dias direcionais como o dia de hoje. Um ponto a ser observado interessante também foi o ponto de que, se a gente pegar o cenário um pouquinho mais macro, partindo desse topo aqui, ó, o que o mercado fez? O mercado ele caiu reto, subiu reto, brigou aqui um pouquinho e depois ele fez o quê? Deu continuidade no movimento, ou seja, ele espelhou o movimento macro dessa consolidação inteira. Então quem trabalha com Fibo, mais uma vez, poderia pegar essa mínima, esse topo aqui e projetar um espelhamento, né? Vocês percebam que o mercado até chegou a passar um pouco dessa região e acabou finalizando aqui em cima. Então, dentro dessa estrutura mais macro, pessoal,
o mercado foi gerando aí várias micro oportunidades para vocês. Quem opera pelos 5 minutos fica um pouquinho mais complicado de ver. Mas, por exemplo, aqui foi uma boa estrutura de compra pelos 5, né? Aqui foi uma boa estrutura de compra pelos 5. Aqui também uma excelente estrutura de compra pelos 5. A grande sacada é que quem opera principalmente aí pelo 2 minutos, como eu e os meus alunos, a gente conseguiu filtrar excelentes oportunidades, tá? Pelo 2 minutos, porque o 2 minutos ele antecipa o 5 com confirmação. Então você operar o 2 a favor do 5 é sensacional, tá? Então a gente pegou bons movimentos aí hoje, pelo 2 minutos, deu para fazer uma graninha, né? O mercado aqui acabou também respeitando um cenário de FIBO, onde se a gente pegar, tá, esse fundo e esse topo, que foram os primeiros aí da reversão, né? A gente percebe que desde lá do dia 8 de março o mercado tinha cravado uma região de fundo, aí ele subiu, retraiu, e quando rompeu aqui, o que ele fez? Ele acabou acionando a continuidade, né? Um pivô de alta. Então, olha, esse fundo foi menor que esse fundo e ele rompeu o topo. Ou seja, quem trabalha nesse contexto pode pegar o FIBO e projetar aqui uma extensão. Então, a partir do momento que você pega esse FIBO dessa mínima e projeta a partir desse topo, olha lá, primeiro alvo está aqui. O segundo alvo, que seria o 100%, olha lá onde que foi. Foi na máxima de hoje. Então, basicamente, seria essa caixinha aqui, ó. Deixa eu colocar numa grossura diferente aqui para vocês verem. Ó, essa caixinha replicada 100% acabou pegando aí no dia de hoje, tá? Olha lá. Beleza? Então, essa foi a minha visão aí dentro do índice no dia de hoje. Falando aqui um pouquinho do dólar, né? Deixa eu puxar aqui o dólar por 5 minutos. O dólar fez uma estrutura bem interessante também, porque no começo do dia, deixa eu até tirar os indicadores, ele acabou fazendo um ombro cabeça a ombro, né, que é uma figura aí de reversão, utilizando o gap como referência. O que ele fez? Ele fez isso daqui, ó. Ele subiu, aí fez um ombro, a cabeça, um ombro, e aí veio para baixo. Tá? Então eu até expliquei isso para vocês ontem. Essa aqui é a linha de referência, né, a linha de pescoço, chamada neckline. A partir do momento que ele ativa o pivô de baixo, você pega a extensão da cabeça, minimamente, né? Você pega essa amplitude aqui e projeta para baixo. Deu alvo certinho aqui, quer ver? Ó? Na verdade, pelo 5 fica um pouquinho mais feio da gente ver. Se a gente joga aqui para 2 minutos, a estrutura do dólar fica um pouquinho melhor. Então, olha lá. Aqui estava a neckline, né, um pouquinho lateral. Aqui a gente percebe que o mercado caiu, deixou um fundo, subiu. A partir do momento que ele rompeu e fechou para baixo, ele ativou o quê? O espelhamento, né? O espelhamento não, desculpa, a projeção. Então quem trabalha com FIBO pega esse topo, esse fundo, projeta uma, duas vezes, tá? Olha lá, o mercado cravou, tá? Então ele replicou 100% dessa cabeça para baixo, tá? A partir do momento que pegou aqui, o mercado fez um movimento corretivo, né? Ele voltou a trocar polaridade com essa região aqui anterior. Se a gente ajustar, inclusive, aqui essa região, a gente percebe que ele veio, tá? Testou aqui, ó, ele fez esse movimento, testou. Esse movimento, inclusive, foi a retração de 61,8 dessa perna aqui, né? Olha lá, ó. Olhando pelo 2 minutos fica um pouquinho mais fácil de entender. Ó. Ele caiu, retraiu, chegou aqui na região de 61,8, fez a inversão, entrou fluxo vendedor, dava para ter feito venda aqui, tá? Por que pelos 5 minutos ficaria um pouquinho difícil de vocês enxergarem isso? Se a gente colocar os indicadores normalmente aqui, ó, vocês não conseguiriam pegar o time dessa venda, porque os 5 minutos só fechou aqui embaixo, o 2 minutos já tinha fechado aqui, ó, tá? Quem opera aí, principalmente enviesado aí com VWAP, com médias, também ficaria um pouquinho desconfortável, né? Porque ele acabou passando um pouco aqui e você iria vender em cima de VWAP, em cima de médias móveis, então geraria um certo desconforto. Aí o mercado acabou vindo para baixo, fez um movimento de continuidade, travou de novo, e aí ele fez o que? Ele fez um movimento em bandeira, né? Pelos 5 minutos a gente consegue ver aqui um movimento corretivo, até que acabou entrando no fluxo. Antes de entrar fluxo, o mercado fez uma correção também interessante, tá? Onde ele retraiu exatamente aqui no 61,8 dessa retração. Ó, caiu, retraiu, encostou no 61,8, a gente pode perceber aqui nesse movimento. Olha lá, encostou no 61,8 e aí fez o movimento de continuidade da queda, né?
Aí quando ele rompeu essa mínima, daria para trabalhar com a projeção de Fibo. Então, partindo desse fundo, olha lá, o primeiro alvo foi aqui, como ele continuou caindo, passou do primeiro alvo. Vocês percebem que quando ele pegou o primeiro alvo, ele retraiu na 9, depois passou daqui, o que ele fez? Foi lá para o segundo alvo. Então ele retraiu 100%, dava para ter trabalhado aqui com a caixinha também. Então a gente pegaria essa amplitude, projetaria 100% e o mercado veio aqui embaixo. Sem falar que aqui embaixo também era uma região de confluência, né, de fundos anteriores, aqui principalmente do dia de ontem, né? Acabou segurando bem nessa região e acabou segurando bem aqui também, beleza? Então, sem falar que aqui, pessoal, ó, essa região de topo aqui, ó, né, do dia 12, foi exatamente no 100% aqui da projeção, tá? Então vocês percebam aqui que o mercado acabou segurando exatamente na região de 100%, uma bela confluência. Então essa foi a minha visão aí de mercado do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, vamos para cima e a game porra!